Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, nós estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Eu estou diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba, diretor de imagens, a Rosário como profa assistente, e nós vamos juntos aqui em mais uma aula da disciplina de Economia e Mercados. Beleza? Neste dia 7 de novembro do ano de 2022. Ok, minha gente? Estamos numa segunda-feira à tarde. Aqui em Teresina, não sei se o tempo já abriu, mas estava nublado, não ameaça chuva, mas o tempo estava fechado, né? Sem sol. E nós vamos aqui começar os trabalhos de Economia e Mercados nesta tarde, tá bom? Estou olhando aqui para o chat, estou vendo conectados conosco Dom Expedito Lopes, Lagoa de São Francisco, Paulistana, Queimada Nova. Estou vendo aqui Sigefredo Pacheco. Boa tarde, minha gente. Câmbio. E também boa tarde para a galera que nos acompanha aqui pelo chat do YouTube. Minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos e suas observações pelo chat do YouTube ou do IPTV. Bom? No nosso roteiro de aulas de hoje, nós vamos tratar de economia monetária, características da moeda e suas funções. O título pode até parecer um tanto quanto assustador quando eu digo assim, economia monetária. Não é um nome tão comum assim que a gente usa no dia a dia, mas esta aula, ela trata da nossa experiência diária com moeda, seja na forma de dinheiro, por exemplo, ou na forma de capital. Então, a gente vai tratar aqui, literalmente, a gente mexe com dinheiro de forma no piloto automático. Né? A gente mexe com dinheiro e não necessariamente reflete sobre o papel que a grana tem na sociedade ou no sistema econômico, certo? A aula de hoje é justamente para a gente parar, refletir um pouco sobre isso, operar nas duas dimensões, não só no fazer, mas no saber o porquê fazer. Ok, minha gente? Tudo bem? O objetivo da aula de hoje é descrever as características da moeda, falar sobre suas funções, conhecer alguns instrumentos de política monetária. Ao final da aula, vocês têm 3 questões complementares que vão ajudar vocês a fixarem o conteúdo discutido em estúdio, tá bom? E aí na sala de aula com vocês. Mas antes de entrar no conteúdo direto, eu quero resgatar com vocês, na forma de questões, importantes conteúdos tratados na semana passada, como forma de fixar estes conteúdos. Então, ficaram 3 questões de atividades complementares para vocês. Estão aí as 3 questões e eu quero tratar sobre elas aqui com vocês. Vamos lá, vejam só. Na primeira questão, eu perguntei sobre os tipos de política fiscal. Por política fiscal, né? Deixa eu começar pela segunda questão, depois eu subo para a primeira, porque a segunda ela é mais conceitual. Por política fiscal, o que é que significa? É a política de arrecadação de recursos através da carga tributária. Sacam? Este é o significado do que seja política fiscal. E a política de gastos do governo. Então, ela envolve a arrecadação e gastos do governo dentro da sociedade. Isso é política fiscal. Aí agora, todos os governos passam por isso, desde governos federal, governos estaduais, governos municipais,
todos se defrontam com estes dilemas. O que fazer para arrecadar, como fazer para gastar. E aí a gente vai tratar dessas questões, porque isso tem relação direta, meus caros futuros técnicos e técnicas em administração, com o desempenho da atividade econômica como um todo. Sacam isso? É fundamental que vocês saibam identificar os impactos de uma política fiscal sobre a economia e, consequentemente, dessa economia sobre os setores nas empresas que vocês podem estar atuando como futuros técnicos em administração, seja na agropecuária, nos serviços, no comércio ou em atividades industriais. Tá bom? Ok? Volto a dizer, dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para me bombardear de perguntas aqui pelo chat. Subindo para a primeira questão, quais os tipos de política fiscal? Tem dois tipos. Tem a expansionista, né, de forma bem objetiva, bem direta, sem rodeios, e tem uma política fiscal contracionista, né? Por política fiscal expansionista, entendam aqui, expande os gastos públicos, e na medida que se expande os gastos públicos, se aumenta os meios de pagamento na atividade econômica. Essa é a característica principal de uma política fiscal expansionista. Sacam? E essas questões estão sendo muito discutidas durante esses dias todos aqui no Brasil. A contracionista, ela reduz o volume dos meios de pagamento, ela reduz os gastos públicos e vai ter seus reflexos sobre a atividade econômica. Vejam, é muito curioso isso. Se a gente for ao pé da letra, o que é que acontece? O governo atual do Brasil, ele tem como uma linha de raciocínio a prática de uma política fiscal. O governo atual, atual, ele tem uma política fiscal, na sua forma de pensar, contracionista. Ok? Ou seja, redução da participação do Estado na economia, através da redução dos gastos, privatizações, concessões, né? E arrecadar mais do que gastar. Gastar cortando, cortando, foco em cortar gastos. Só que tem uma questão bem objetiva para destacar a vocês. O governo atual, que termina em dezembro, ele tem uma visão contracionista, mas ele foi obrigado a adotar medidas expansionistas. Por quê? Porque a gente viveu um período de pandemia. E o período de pandemia, ele teve severos impactos sobre a economia, mas sobretudo sobre a sociedade como um todo. Então, o governo foi obrigado a... Por que ele era contracionista? Deixa eu dar um exemplo do contracionismo do governo. No primeiro ano, eles fizeram uma reforma da Previdência. Pode voltar o slide para mim aqui, Isnabel, a gente fazer contato visual aqui com a galera. Pode me botar tudo aí na tela. Uma reforma previdenciária feita, o que acontece? Como é que ela se desenrola? Você tem uma população economicamente ativa que ela contribui compulsoriamente para o INSS, né? Especificamente para a Previdência Social, que arrecada grana para custear, para financiar a aposentadoria de quem já está inativo, de quem se aposentou, também de pensionistas, aposentados e pensionistas. A Previdência brasileira, ela é estruturalmente deficitária, né? Você tem muito mais gastos
do que entradas de recursos, não é? Do que a arrecadação de recursos, você tem muito mais gastos. Isso gera um déficit na Previdência. E o governo precisa pegar parte do orçamento e cobrir esse déficit, precisa financiar esse déficit. E é um déficit. Pronto, o áudio está restabelecido. Não sei o quanto que vocês ficaram sem áudio, mas vamos lá, só resgatando a ideia. O que é que eu estou dizendo nessa questão? É que nós temos câmbio. O IPTV tem esse probleminha aqui, mas a gente... Sim, o detalhe é ver se eles interagem aqui. Isso. Povo do YouTube, o áudio está normal aí para vocês, por favor? Me digam aí, se o áudio oscilou, se cortou ou não, por favor, nos digam aqui pelo chat. Povo do YouTube, povo do IPTV. Minha gente, então vejam só. O que é que acontece? Eu estou dizendo que o governo atual é contracionista, ele quer arrecadar mais recursos do que gastar. Mas ele teve que adotar uma política expansionista, de aumentar os gastos por conta do Covid-19. Teve que injetar grana na economia, literalmente. Sacaram câmbio, beleza? Então, vejam, tem essa pegada. Estamos agora num outro momento, num momento de transição, inclusive, para um novo governo que vai assumir a partir de dezembro. Este novo governo ele já tem uma visão diferente. Ele tem uma visão expansionista e pretende colocar essa visão expansionista em prática. É tanto que já estão negociando. Eu estava falando de teto de gastos.
No governo Temer foi feito um teto de gastos públicos, que o governo federal só poderia gastar até esse teto baixo e que seria corrigido apenas a inflação. Detalhe é que o atual governo, apesar de contracionista, ele já fez 4 solicitações ao Congresso Nacional e foi atendido por gastar mais do que o teto, acima do teto. 4 vezes. Durante toda a gestão, foi pedido que o teto fosse estourado, que você gastasse mais dinheiro do que ele de fato estava previsto. Entendem? Câmbio? Então, e o que é que o atual o governo novo está solicitando? Que, mais uma vez, seja feito isso, para que não falte grana para farmácia popular, para que tenha grana no orçamento para investimentos e tocar obras que estão paradas, para dar reajuste de salário mínimo, para dar reajuste ao funcionário público. São essas as medidas que estão sendo adotadas. É muito interessante porque nós estamos falando de política fiscal e meus caros futuros técnicos em administração, essas coisas estão acontecendo, basta acompanhar a televisão, notícia de jornal e tudo mais. Lagoa de São Francisco e Paulistana, ficou tudo claro aí para vocês? Sim ou não, por favor? Me digam aí pelo chat. Tem uma outra lei anterior à lei de teto de gastos, que é a de responsabilidade fiscal. Como é que ela funciona? Ela busca fazer com que os governantes controlem os seus gastos, tá bom? Evitando o descontrole das finanças públicas, observando os limites de despesas e as metas orçamentárias. Você define meta, a lei está lá para fazer com que o governante, o administrador público, atenda ou busque ou cumpra com as metas, na lei de responsabilidade fiscal. Uma meta, por exemplo, você só pode gastar até 60% do orçamento público com pessoal. Essa é uma regra, sacam? Para evitar que se gaste 90% e não sobre nada para investimento e para custeio e para outras coisas. Então, você vai até 60%, é o limite da lei. Tudo bem? Esses são exemplos. Minha gente, vamos lá. Eu quero tratar com vocês as origens da moeda, que é o nosso foco de hoje, política monetária. Então, vejam só. A gente tem aqui, eu quero dar uma volta na história, para que depois a gente consiga entender na aula de amanhã quais são os mais modernos formatos de moeda que operam na economia. Então, dando uma volta no tempo, no início dos tempos, quando as pessoas ainda se organizavam na forma de tribos nômades, tribos primitivas, e aí eu estou dando o nome da tribo da aula de hoje de galinhas d'água. A tribo dos galinhas d'água, eles se organizavam de acordo com esta imagem aí no slide. Os galinhas d'água, primitivamente, tinham 2 preocupações básicas: segurança e alimentação de todo mundo. Era uma visão, vejam bem, coletivista de sociedade. Muito diferente de hoje, tem uma visão aí muito individualista. Aqui nós já tínhamos muito compartilhamento, muita colaboração, e a preocupação era com todo mundo. Então, assim, temos diferenças aqui nas formas de organização da sociedade, não é? Então, tem aqui. Eu sugiro a vocês, quem puder, quem tiver acesso, no Netflix tem um filme lá chamado Xingu. O filme Xingu, ele vai falar de pesquisadores brasileiros que há muito tempo atrás caíram no mundo aí, no sentido de desbravar a região norte no Brasil, e entraram em contato com tribos indígenas, e eles tentaram
Na medida que foi expandindo a zona de influência do homem branco, eles tentaram proteger, preservar as culturas indígenas, né? E uma tarefa, né, difícil, porque os povos indígenas foram dizimados ao longo da história brasileira. Então, o filme trata bem desse contexto dos irmãos Vilas Boas e a sua luta de defesa para defesa da cultura indígena. Eu sugiro quem tiver a oportunidade assista, é muito interessante. É através de um filme conhecer um pouco mais da história brasileira. Pois bem, voltando aqui, essa era a organização primeira da sociedade humana, se organizava na forma de tribos primitivas. Essas tribos, né, eram nômades, né, e buscavam a autossuficiência. Os nômades, eles ficavam numa região, caçavam, pescavam, coletavam raízes e frutos. Na medida em que esses recursos iam ficando escassos, eles iam mudando para outras regiões, se deslocando, né? E eles viviam quase que num sistema autossuficiente, né? Não havia uma interdependência, havia uma auto-independência, que as pessoas não dependiam tanto umas das outras, neste primeiro momento. Aí o que é que acontece? Não tinha, todo mundo fazia tudo, não tinha uma clara definição dos papéis dentro ali daquela comunidade. E uma característica importante é que eles se organizavam economicamente na forma de escambo. A forma de escambo é a economia das trocas diretas, ok? Olha aqui um exemplo, eu tenho na figurinha aqui um caçador trocando o coelho caçado por um peixe com um pescador. Aqui é uma troca direta. No escambo, você vai ter isso, né? Basicamente são recursos extrativistas e essa tribo nômade ia mudando de lugar, mas eles iam aos poucos praticando o escambo. Nesse período ainda haviam poucas opções de trocas. Eram tribos que se organizavam de forma muito simples, sem maiores complexidades. Mas a roda da história, ela vai rodando, vai girando. Até um momento em que a tribo dos galinhas d'água se fixaram numa trizidela. Trizidela é um termo indígena e é muito usado no Maranhão, viu? Trizidela significa depois do rio. Eu passei uma temporada da minha vida trabalhando lá em Pedreiras, no Maranhão. Lá em Pedreiras tem um rio chamado Rio Mearim, e do outro lado do rio tem uma cidade, e o nome dela é Trizidela do Vale. Trizidela é depois do rio. Então, toda a região que vocês conhecerem, que fica depois de um rio, do ponto na linguística, na fala indígena, ela é uma trizidela, ok? Se a gente tem aqui Teresina e Timon cortada pelo rio Parnaíba, Timon é para Teresina uma trizidela. De Timon para timonenses, a Teresina seria uma trizidela porque fica depois do rio, tá bom? Aí uma curiosidade linguística para a gente. Então, e para ir para vocês também serve se as regiões de vocês aí tiverem rios cortando e separando geograficamente cidades. Então, esses galinhas d'água, eles foram se fixando às margens de rios, por serem regiões mais diversas ou mais ricas de recursos. Nesse momento, eles começam a praticar uma divisão social do trabalho, ok? Neste momento aqui. É uma divisão de tarefas entre os indivíduos daquela comunidade. Eles vão se especializando em determinadas atividades. Por exemplo, depois dessa fixação às margens de rios,
A gente tem os guerreiros. Esse pessoal só se preocupava com a defesa e a segurança do grupo. Eles não trabalhavam diretamente na agricultura ou eles eram especializados na defesa do grupo, tá bom? Aí tinha o pessoal que eram os agricultores, que cultivavam a terra e colhiam seus frutos. Esses praticavam uma agricultura mais organizada. Inclusive, por estarem fixos agora nas margens de rios e não mais nômades, eles passam a observar melhor o clima, como é que o clima se comporta, os períodos mais secos, os períodos de chuva, os períodos em que o rio aumentava sua lâmina de água, o que reduzia para produzir, para cultivar vazantes. Então havia essa característica, né? Os agricultores começavam a produzir produtos agrícolas para a tribo. A gente tinha os artesãos que usavam o barro que era extraído das margens desses rios, e esses artesãos, eles a partir daí iam produzindo artesanato, jarros, vasos. Estes jarros e vasos serviam para transportar água de um lado para o outro, serviam para transportar os grãos, né? Arroz, feijão, milho. Você botava num jarro grande e levava aquela quantidade de um lado para o outro. Ainda parte da divisão social do trabalho, nós tínhamos os pastores. Esse pessoal aqui se dedicava a domesticar e criar animais, né? Que seriam para o abate também. Estou me referindo a gado, a caprinos, por exemplo. E a gente também tinha até sacerdotes. Aí era um indivíduo que era o sacerdote, o chefe espiritual. Essa é uma necessidade humana desde o início dos tempos. Você tinha um sacerdote que não trabalhava, ele era o mentor espiritual. Em troca, óbvio, ele recebia, em troca do alento da orientação espiritual, ele recebia peças de artesanato, animais abatidos pelos pastores, produtos agrícolas, sua segurança era garantida pelos guerreiros. Então, você tinha essa troca. Do mesmo jeito, a interação entre um artesão e um agricultor, entre um pastor e um guerreiro. Nós tínhamos agora uma sociedade mais complexa, né? A atividade econômica ela fica mais complexa numa economia onde é praticada a divisão social do trabalho, ok? As pessoas ficaram mais, tudo ficou mais interdependente, né? Todo mundo dependendo de todo mundo. Não havia, perdeu-se a autossuficiência. Agora as pessoas dependem umas das outras. Aqui e essa necessidade ela se intensifica, né? De comercializar, de trocar. O número de produtos que antes era muito limitado, ele aumentou por conta dos ganhos de produtividade. Isso aqui acontece porque quando você pratica muito a mesma coisa, você pega o macete, você pega o jeito, você consegue fazer mais em menos tempo, usando menos recursos. Um pescador pesca mais peixes por unidade de horas. Um guerreiro fica melhor no combate quando ele vai praticando. Um caçador, ele tem o jeito lá, né? Ele sabe que se ele caçar, o vento, a direção do vento vai influenciar. Se ele tiver contra o vento ou a favor do vento, a caça pode percebê-lo ou não. Isso pode levá-lo a conseguir pegar a caça ou não. Ele pode rastrear, identificar a cama da caça, e aí ele fica na espera, esperando a noite a caça chegar para de repente abatê-la. Isso tudo vem com essa pegada da prática, entende? Então, um caçador pesca mais animais ao longo do tempo. Um pescador pesca mais, um artesão produz mais artesanato em menos tempo. E isso tudo gera um excedente. Isso gera um excedente. As pessoas passam a produzir mais do que são capazes de consumir. Então, elas começam. E aí eu tenho fortalecido as trocas, né?
Isso aqui, inclusive, dá uma pista sobre o que seja o sistema de créditos. Mas eu vou explicar isso aqui mais adiante. Então, vejam só. Agora, tem um detalhe. Houve uma necessidade dos galinhas d'água, né, encontrarem um produto único para servir como meio de pagamento, né? Não dava mais para fazer troca direta das coisas, porque estavam havendo dificuldades para se fazer as trocas. Uma dessas dificuldades era a necessidade de dupla coincidência. Tipo, se eu sou peça. Deixa eu voltar aqui para o caçador lá com o coelho e o outro lá. Olhem essa imagem aqui novamente circulada de verde e amarelo. Opa, perdão, aqui. Vejam só. Eu tenho aqui um... É preciso que para que essa troca aconteça, minha gente, eu tenha o caçador ali queira comer o peixe e o pescador queira comer o coelho. Houve aqui uma dupla coincidência. Essa troca vai ser feita, ok? Detalhe, quando não há dupla coincidência, se um dos dois não estiver interessado no que a outra parte tem, essa troca não vai acontecer. Aí um negócio vai deixar de ser feito. A engrenagem econômica vai deixar de existir. E tem uma característica massa que eu quero falar aqui para vocês. Vejam que mercado ele é muito associado a capitalismo, mas o mercado, percebam nessa aula, ele é uma construção anterior ao capitalismo. O mercado ele é o mercado em essência existe antes do capitalismo. Na verdade, o capitalismo ele é um formato de mercado, é uma forma de mercado. Sacam isso, né? É porque se atribui muito. Eu sempre vejo isso superficialmente em textos, né? Como se fosse basicamente uma coisa natural de capitalismo, de mercado, e não é. Vejam que aqui, nesse resgate histórico, a gente percebe que o mercado ele tem uma formação, inclusive, primitiva, muito antes. O capitalismo veio surgir muito depois da era primitiva, mas já existia mercado na era primitiva. A própria moeda não é uma construção capitalista. Ela é anterior à formação do capitalismo. Óbvio que ela, para se ter capitalismo, é preciso ter moeda, mas vejam, a moeda é uma construção anterior e é disso que nós vamos tratar agora, porque com a dificuldade de dupla coincidência, houve a necessidade de se criar um intermediário de trocas, ó, o surgimento de um intermediário de trocas. Isso aqui eu estou falando, houve a necessidade de se criar uma moeda, né? Algo que fosse usado como forma de pagamento pelas coisas. Por que eu botei essas imagens aqui? É porque, vamos lá, churrasco e salada. Vamos imaginar que alguém só coma salada e não coma carne. Não dá para trocar. Quem tiver carne e quiser comer salada, vai querer, beleza. Mas quem só come salada e não come carne, não vai querer. Então, se não há dupla coincidência... por aí. O Isnaba tá... O Isnaba tá dizendo aqui tem gente que não come a carne, mas come o pão de alho, né? No churrasco, né? E quem come carne, come pão de alho. Então, você fica aí, de fato, olhem a dificuldade que existe. Alguém fica no prejuízo. Essa é a dificuldade da não existência de dupla coincidência. Alguém fica no prejuízo. Alguém vai ter problemas. Por isso, houve a necessidade de se separar a compra da venda, incluindo o intermediário nas trocas. E por isso surge a moeda na economia, sobretudo nas sociedades, nas comunidades primitivas. E uma primeira característica que uma moeda precisa ter é da homogeneidade. A moeda precisa ser igual. Não pode haver diferença entre unidades diferentes de moeda.
O arroz já foi usado como moeda. E aí qual é a característica que se tem aqui? Vejam, eu vou fazer um negócio com o ISNABA. O pagamento é em arroz, porque o arroz é considerado moeda, ele é aceito como moeda. Detalhe, o ISNABA está esperando receber, ó, pagamento em arroz de primeira, só que eu vou pagar o ISNABA com arroz de terceira, ó. Bicho todo quebrado, cheio de palha, com aquelas lagartinhas, né? Então vejam, porque o grugui tem no feijão, né? Então vejam, não é homogênea. O arroz estava dando problema. O ISNABA estava recebendo arroz de terceira, queria receber de primeira. Né? Então isso é um problema. Alguém está ficando no prejuízo aí. Então foram percebendo ao longo do tempo que a moeda não era uma boa, o arroz não era uma boa moeda para ser usada como intermediário de trocas. Né? Por exemplo, ISNABA, por favor, deixa eu pegar aqui minha carteira. ISNABA, volta a imagem aqui para mim e eu quero mostrar uma nota. Eu quero me aproximar da câmera para mostrar um dinheiro aqui para o pessoal. Vejam. Eu ganhei aqui, já está com tempo. Confesso que eu nem lembro quem foi que me deu. Mas como eu coleciono notas, alguém foi para os Estados Unidos e trouxe uma nota de dólar para mim. Eu vou encostar aqui na câmera para vocês verem. Certo, ISNABA? Vou encostar aqui na câmera e a gente vai enquadrar. Espera aí, só um minuto. Aqui. Olhem só. Vou recuar um pouquinho por causa da claridade. Isso. Aqui. Olha, uma nota de $1. Sacaram? Ó, vou botar aqui mais central. $1. Vou virar a nota de $1. Ela é uma nota perfeitamente homogênea. Por quê? Porque eu tenho milhões de notas de $1 e todas são iguais. Elas são homogêneas. O dólar atende para a característica da homogeneidade. Não tem diferença entre uma nota de dólar para outras milhões de notas de dólar. Sacaram? Isso é homogeneidade. Se a gente voltar lá para o arroz, é diferente, né? Deixa eu sair aqui do enquadramento. Para o arroz, você vai ter arroz de características diferentes, qualidades diferentes. E isso era um problema. Alguém ia ficar no prejuízo nesse negócio. Uma outra característica da moeda é a indestrutibilidade. E isso aqui foi usado como moeda antigamente. Né? Aqui é como se fosse um tecido, parece um material de saco de estopa. Mas veja, circulando muito de mão em mão, isso vai se estragando ao longo do tempo, né? E aí a gente vai ter, ela vai se desgastar. Na mão da última pessoa, se o ISNABA for o último a pegar nessa moeda aqui, ele pegou numa moeda completamente estiorada. O ISNABA vai ter dificuldade de passar ela para frente, porque ela está estragada. Quem é que vai querer receber? Então, a moeda precisa razoavelmente ser indestrutível, ou seja, pelo menos ter uma vida útil longa. Um outro tipo de moeda característica é a inalterabilidade. A moeda precisa dificultar a sua falsificação. Vamos imaginar que o feijão fosse usado como moeda. Aqui no centro de Teresina tem gente que vende o feijão verde. Aí quando você compra, que você leva em casa e bota na panela, a panela fica aí com água verde. Na verdade, o feijão foi pintado de verde. Foi falsificado. E com moedas da mesma forma. Quanto mais dificuldade a moeda tiver de ser falsificada, melhor para a atividade econômica. Uma outra característica que a moeda precisa ter é a divisibilidade. Ela precisa facilitar tanto a transação de grandes negócios como também de pequenos negócios. O boi já foi usado como moeda. Agora, imaginem usar o boi para comprar pequenas coisas. O boi não atingia essa característica da divisibilidade. Você tinha que abater, olha as carnes aí, separar os pedaços, o que era equivalente e por aí vai. Ok, minha gente.
Tudo bem? Divisibilidade. Facilidade de transporte e manuseio é uma outra característica que uma moeda precisa garantir, sacam? Por isso, vejam, eu trouxe aqui uma imagem de um desenho, ele retrata o chamado boi de piranha. Boi de piranha. Isso aqui tem demais no Pantanal. Você sacrifica um animal magro e doente aqui. Deixa eu ver se o branco fica melhor. Deixa eu apagar aqui, deixa eu botar o branco. Não fica. É o pretinho mesmo. Você sacrifica um boi doente aqui para as piranhas comerem e abre passagem para o restante do rebanho passar por aqui. Ok? E aí é o boi de piranha. Vejam que tem uma logística difícil aí. Ó o boi de piranha aí de verdade. Não é todo corroído aqui. O rio secou, tá aí, ficou só a carcaça. Então, a moeda feita a partir de metais preciosos, ela acabou que a moeda foi passando por vários problemas, mas as moedas, né, surgiram problemas como as mercadorias que serviam como moedas. A partir daí, você vai encontrando os metais preciosos como uma boa alternativa. Tá aqui os metais preciosos que começaram a ser usados, circular como moeda. O detalhe é que eles resolviam vários problemas que os outros tipos tinham, o arroz, o gado, o feijão, ou tiras de couro ou de tecido, mas as moedas, elas também encontraram o seu problema. As moedas também tinham um certo custo de transporte e de manuseio, porque em grandes valores eu tinha que carregar grandes baús com ouro, né, a longas distâncias, estradas ruins, risco de assaltos. Surge aí, por exemplo, a figura do Robin Hood, né, que roubava dos ricos para distribuir para os pobres lá na Inglaterra. Devido a esses problemas, as pessoas passaram a usar menos o ouro, né, por conta dos assaltos, desses riscos, dessas possibilidades. Porque o ouro, ele era homogêneo, ele tinha dificuldade de falsificar, ele era indestrutível, mas ele tinha essa dificuldade de transporte e de manuseio. Sacam? Nesse momento surgem as casas de custódia. As casas de custódia é como se fossem literalmente os embriões dos bancos. Elas guardavam as quantidades de metais preciosos e elas emitiam recibos para dizer que essas pessoas tinham ouro guardado lá. É quase como se fosse um cheque que eles davam e as pessoas começaram a usar esses cheques como forma de moeda sem ter que sair usando ouro de um lado para o outro. Vejam que nós estamos tratando do surgimento do sistema bancário. Tá bom? Minha gente, estou olhando para o relógio agora, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Tem 3 questões complementares para a aula de hoje, mas a gente se encontra ainda amanhã, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.